Lula ganhou as eleições 2022, conforme eu já havia dito aqui no meu canal em um dos meus últimos vídeos. Deus me mostrou alguma coisa? Não. Foi profecia? Também não. Aliás, é difícil de explicar os profetas que profetizaram a vitória de Jair Bolsonaro. A igreja perdeu porque Bolsonaro perdeu? É o que a gente vai tratar no vídeo de hoje. É uma análise desapaixonada, não é uma análise política necessariamente, é uma análise bíblica, porque muitos dos nossos irmãos estão desesperados, achando que vai começar uma era de perseguição muito grande contra a igreja brasileira. Fica comigo até o final desse vídeo. Se caiu aqui de paraquedas, pode deixar o seu like, se inscrever e comentar o que você acha, qual é a sua opinião sobre o que eu vou falar aqui. Bolsonaro perdeu as eleições. Tem muita gente achando que a igreja perdeu as eleições. Na verdade, eu vou fazer algumas considerações aqui que vão indicar a você que a igreja não perdeu as eleições. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Primeiro, por que você, meu irmão evangélico, assim como eu, votou em Jair Bolsonaro? Você votou em Bolsonaro porque ele era o candidato da igreja? Você votou em Bolsonaro por causa dos valores cristãos que ele defendia, que ele defende? Você votou em Bolsonaro porque achava que esta eleição era uma batalha espiritual? Nós estávamos numa guerra espiritual do bem contra o mal? Eu tenho algumas coisas a considerar para você. Se você votou em Bolsonaro porque ele era o candidato da igreja, eu sinto dizer que a igreja não tem um candidato. A igreja, como corpo de Cristo, já tem um presidente eleito desde a eternidade, que é Jesus Cristo. Agora, os evangélicos poderiam ter um candidato, mas a igreja não. A igreja é uma coisa muito ampla, tem um aspecto muito amplo, que envolve pessoas de mentalidade diferentes, unidos pelo amor a Cristo e não unidos por uma questão política ou em torno de um candidato. Você votou em Bolsonaro por causa dos valores que ele defendia, só por isso que você votou em Bolsonaro? É uma causa nobre, eu também votei. Um dos motivos que me fez votar nele foi também os princípios que ele alega defender. Ele perdeu as eleições. E agora, o que serão dos nossos valores? Eu sinto dizer que se você depende de um presidente para defender os valores que a Bíblia defende, você está equivocado. Você perdeu essa batalha. Porque na igreja não precisa de um presidente para defender os nossos valores. A igreja precisa defender os seus valores, independente de quem está no poder. É legal ter um presidente defendendo os valores cristãos? Sim, é muito bom ter alguém defendendo os nossos valores, é muito bom ter alguém que defenda as nossas pautas. Porém, a igreja não precisa girar em torno de alguém que defende as suas pautas. A igreja precisa lutar independente de presidente. Você vai desanimar porque Bolsonaro perdeu? Não vai mais lutar as nossas pautas conservadoras? Não é bem assim. A igreja vai continuar lutando e vencendo independente de quem está no governo. Você votou nele porque achou que essa eleição era uma batalha espiritual? Talvez aqui eu desconcerte você mais ainda. Eu não acho que é uma batalha espiritual. A batalha espiritual da igreja não é uma batalha política. Nós estávamos em duas batalhas. A igreja estava numa batalha cultural e uma batalha política. A batalha espiritual da igreja não está relacionada a eleições. Essa é uma guerra política, essa é uma guerra cultural que a igreja abraçou. A batalha espiritual da igreja não se vence com voto, se vence com jejum, oração, leitura da palavra, evangelização e serviço social prestado para socorrer quem necessita. Agora, se você, como eu, votou nele por causa dos valores também, mas principalmente pela pauta econômica que ele defendia, pela defesa da liberdade religiosa, pela volta do crescimento econômico, temendo uma corrupção, se você votou por esses motivos, ok. Você votou por um motivo razoavelmente justificável. Não estou dizendo que se você votou por outros motivos, você não tem razão. Eu só estou dizendo que, na minha opinião, quem votou porque queria defender a democracia, porque teme pelos nossos empregos, pelo futuro de nossas crianças, pela retomada do crescimento econômico, eu acho que essa é uma maneira mais justificável de ter votado em Jair Bolsonaro. Agora nós temos aqui reconhecer que perdemos uma eleição, mas não perdemos uma guerra espiritual. A igreja nunca perdeu. Agora, a questão que entra em pauta nesse momento é como é que fica a situação da igreja. Será que Lula vai perseguir os cristãos? Será que as
esquerda, que não gosta de cristão mesmo, vai fazer algo a mais contra os evangélicos? Eu preciso aqui que você entenda duas coisas: a diferença entre a igreja como organização social e a igreja como corpo de Cristo. A igreja como organização social é a sua igreja local, é a sua congregação, é a igreja institucional, com CNPJ, com templos, com congregação. Essa é a igreja como organização social, onde você se congrega. E existe a igreja como corpo de Cristo, que são os salvos em Jesus, que estão em todas as igrejas, que são genuinamente bíblicas e que são unidas em torno da cruz de Cristo. Essa é a igreja de Cristo, que não vê diferença ideológica, que não vê diferença política, está unido pelo amor a Jesus e não por uma bandeira política e não por um candidato político. Feita essa diferença, eu quero responder a essa questão. Será que a igreja vai ser perseguida em 2023 ou a partir de 2023? Eu preciso constatar um fato muito triste. Infelizmente, na minha opinião, a igreja institucional cometeu muitos equívocos, alguns equívocos em relação ao presidente Bolsonaro. Por exemplo, as pessoas levaram o presidente para o púlpito, tratando como se fosse um crente salvo em Jesus. E aqui eu não quero julgar a fé pessoal de ninguém, mas você sabe quem é um salvo em Jesus e quem não é um salvo. Sim, a igreja cometeu equívocos quando convenções, quando igrejas lançaram nota declarando o presidente Bolsonaro como o candidato da igreja. Nesse sentido, no sentido institucional, Bolsonaro se tornou o candidato da igreja, não do corpo de Cristo, mas da igreja institucional. A igreja errou, cometeu erros quando abraçou uma causa que não era sua causa. Quando a igreja, por exemplo, abraçou a luta política como se fosse uma luta pela causa do evangelho. Sim, muitos cristãos votaram em Jair Bolsonaro porque achavam que votando nele estavam votando pela causa do evangelho. E uma coisa não tem muito a ver com a outra. A igreja comprou uma bandeira que não era sua, quando durante a pandemia apoiou, aprovou muitas palavras que não eram palavras que passam pelo crivo da Bíblia, dito pelo presidente da República. E aqui eu quero fechar esse argumento dizendo para você: a igreja institucional brasileira pode sofrer pressões da esquerda, não pela causa do evangelho, preste muita atenção, mas sim como um revanche político. A esquerda pode agora querer se vingar desse voto que eles não tiveram, que foi o voto dos evangélicos. A esquerda pode agora voltar a pressionar ou querer pressionar a igreja institucional porque apoiou Bolsonaro e não por causa do evangelho. Isso pode ser muito triste, não sei se você vai concordar comigo, mas isso é muito triste quando uma igreja é pressionada por questões políticas e não por uma questão do próprio evangelho em si. O que nós vimos de pessoas, de evangélicos defendendo Bolsonaro mais do que defendendo o evangelho de Cristo, ou pessoas defendendo, aqui eu quero que você preste atenção, pessoas defendendo uma pauta conservadora como se estivesse defendendo o evangelho. E aqui a gente precisa diferenciar duas coisas. O conservadorismo é uma vertente, uma visão de mundo, uma visão ideológica do mundo, não é o evangelho. Pode se derivar do evangelho? Pode sim, mas não é a pauta do evangelho, porque você tem ateu conservador, você tem pessoa que não gosta de igreja, mas que são conservadores, porque a pauta conservadora não é o mesmo que o evangelho. E nós vemos muitas pessoas brigando, muitos evangélicos abraçaram o engajamento político, a militância política, como se estivessem abraçando a causa de Cristo. É como se você votasse em Bolsonaro, você estava votando pelo reino, pela igreja, votando a favor de Jesus. E a gente não pode levar muito por esse nível, porque conservadorismo é uma coisa e evangelho é outra coisa. Os evangélicos terem abraçado uma vertente política que é o conservadorismo pode resultar em uma vingança política. Lula era uma fera ferida que estava acuada, mas que agora voltou e terá o poder executivo do Brasil nas suas mãos. Os evangélicos feriram uma onça com vara curta. Essa onça estava ferida e agora vai sentar na cadeira do Palácio do Planalto. Isso aqui é importante saber. Mas eu creio que é cedo demais para dizer que Lula vai perseguir a igreja. Sabe por quê? Não é porque ele é bonzinho, não. Não é porque ele vai querer ter simpatia pela igreja, que isso a gente já viu que ele não tem a menor simpatia pela igreja. Ele quer os votos da igreja, mas condenando as pautas da igreja.
Será que ele vai poder perseguir? A gente precisa entender que talvez é cedo demais para dizer que Lula terá tanto poder para perseguir a igreja. Pelo simples fato, o presidente Bolsonaro conseguiu eleger maioria tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Isso é importante, mas a gente não pode se alegrar tanto, até porque os que se elegeram ao lado do presidente Bolsonaro são membros do Centrão. A gente sabe que o Centrão não tem pauta ideológica definida, o Centrão é movido por dinheiro. Mas vamos supor que esses candidatos que se elegeram não se vendam, porque o que a gente viu na primeira eleição foi muitos candidatos que se elegeram nas costas do presidente, às custas dele, mas se venderam depois. Vamos supor que eles não se vendam a nenhuma proposta do presidente Lula. O que pode acontecer? O que pode acontecer é que ele não terá um poder tão grande como se imagina assim. Se os candidatos que se elegeram em nome de Bolsonaro não se venderem, Lula não terá tanto poder para propor nenhuma pauta diabólica contra a igreja. Essa é uma verdade que precisa ser esclarecida, porque no Senado ele perde, no Congresso Federal ele pode perder também. Agora, como a gente sabe, o Centrão não tem pauta ideológica, o Centrão não tem compromisso com pauta nenhuma, tem compromisso com o seu próprio bolso. Aí a gente pode temer alguma coisa sim, porque ele pode comprar muitos candidatos que se elegeram nas costas do presidente. Aí haverá uma pressão contra a igreja institucional como maneira de revanche. Você acha mesmo que Lula não tem vontade de vingar tudo o que fizeram com ele, tudo o que cometeram com ele, a prisão dele, o fato de eles terem perdido as eleições? Você acha que eles engoliram isso? Eles não engoliram isso, eles vão querer voltar com tudo. Então a gente não pode contar muito com esses candidatos bolsonaristas que se elegeram, porque todos podem trair, ou a maioria pode trair, como a gente viu em relação à última eleição. É por isso que é complicado depender de política para defender as nossas pautas. A gente precisa defender a nossa causa sem depender de político nenhum. Com as nossas armaduras espirituais nós podemos vencer e conquistar, como a igreja historicamente tem feito. A igreja, para prosperar, nunca precisou de um presidente que abraçasse as nossas pautas. A igreja também nunca teve prejuízo por causa de um ímpio como Lula assumir a presidência. Pode acontecer o que acontecer, a igreja do Senhor é vitoriosa. Lembra o que Jesus disse em Mateus 18? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, aquieta seu coração. Pode vir perseguição? Pode vir sim. Eu não descarto a possibilidade, porque a gente já sabe a intenção maléfica da esquerda e do PT. Mas vamos continuar crendo que a igreja é vencedora. A igreja nunca perdeu uma batalha. Me diga aí, em mais de 2.000 anos de história, qual foi a guerra que a igreja perdeu? A igreja institucional pode perder, a igreja local pode ter prejuízos, mas o corpo de Cristo, que são formados por crentes salvos em Jesus, nunca vão perder, nunca. A igreja nunca vai perder. A igreja está repousada, está fundamentada em uma promessa histórica que sempre ficou de pé. As portas do inferno, as portas da esquerda, as portas do progressismo ou do comunismo, como alguém acha que ainda tem a possibilidade de acontecer no Brasil, tudo isso vai bater em retirada. A igreja vai passar por cima. A igreja é como se fosse uma pedra gigante que rola e destrói todo mundo. Então, a igreja vai continuar evangelizando. A igreja vai continuar ganhando almas. A igreja vai continuar prosperando. A igreja vai botar para quebrar como sempre fez. A igreja sempre será uma pedra no sapato do diabo. A igreja sempre será uma pedra no sapato da esquerda, desde que você, cristão, faça a sua parte. Muita gente está decepcionado. O presidente Bolsonaro perdeu e agora? O que vamos fazer? Faça a sua parte. Não dependa de um presidente para fazer a sua parte. Pregue as suas pautas baseadas nas escrituras. Só não confunda proposta ideológica, visão de mundo com evangelho, que não é bem assim. Faça a sua parte. Evangelize. Dê bom testemunho. Seja um bom marido, uma boa esposa. Seja um crente e faça diferença na sua sociedade. E aí você vai perceber que o evangelho nunca dependeu de um homem para levar adiante a nossa causa, mas sim dependeu do homem e depende do homem chamado Jesus Cristo. Deixa sua opinião sobre o que você achou desse vídeo aí, acalme seu coração, se você concordar deixa o seu like, escreva alguma coisa aí, compartilhe esse vídeo e tranquilize pessoas que estão desesperadas com a situação da igreja. Nós, enquanto cidadãos, aqui eu preciso fechar esse vídeo falando isso, nós, enquanto cidadãos, temos muito a temer.
Sim, porque a gente já sabe qual é a proposta econômica do governo, é de estatizar tudo, é de centralizar tudo. A gente já sabe qual é a visão do governo com relação à democracia, com relação à liberdade, com relação à administração pública. Eu temo pelo meu emprego, eu temo pela minha liberdade, eu temo pela educação das nossas crianças. Sim, a gente tem a temer isso porque a guerra cultural contra nós está pesada, está ferrenha. Infelizmente não foi feito muito avanço durante o governo Bolsonaro, mas a Igreja de Cristo não vai perder. Ore pelo presidente Lula, assim como você orou pelo presidente Bolsonaro. Infelizmente, nesse acirramento político, o ódio tem falado muito alto também. Ore, mesmo que você não goste. Você não precisa gostar de Lula, não precisa não. Ore por ele. Depois eu vou gravar um vídeo explicando como é que você pode orar por Lula, já que você não gosta dele, já que você não votou dele. Como é que vai ser, como é que deve ser a nossa oração por um político que a gente não gosta. Eu gravo no vídeo futuro. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe as nossas crianças que poderão ser prejudicadas, que Deus abençoe o nosso emprego e que Deus fortaleça a igreja. A igreja não perdeu essa eleição, a igreja é a eleita de Deus desde a fundação do mundo. Deus te abençoe.